No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Ok, o nosso encontro, ponto de encontro, é pra gente trazer algo interessante, uma conversa legal para crescer na sua vida. E hoje nós estamos com a Josete Saldanha, Josete Maria, deixa eu ver o sobrenome todo, Maria Saldanha, Josete Maria Saldanha Franco. Boa tarde, Josete, tudo bem? Boa tarde, Luiz. Prazer tê-la aqui. Igualmente, boa tarde aos seus ouvintes. A Josete esteve no centro aqui de alguns programas passados aqui do Tribuna Livre, quando se discutiu, questionou aí na sociedade estaurense, foi assunto da imprensa, de questionamentos no Tribuna Livre com referência à mudança de endereço do Centro de Convivência. E que agora parece que já chegou a um veredito, uma solução, e nós obviamente vamos torcer para que tenha um melhor encaminhamento a partir das decisões que foram tomadas, né, de manutenção pelo menos agora, né, Josete, do local onde está, que precisa chegar um pouquinho mais perto, isso. Vamos ficar aqui mais um tempo, né? Exatamente, o contrato foi renovado até encontrarmos um lugar mais adequado, maior para as atividades. Exatamente. Pela verdade está pequeno o espaço, né? O serviço cresceu. O serviço cresceu. Exatamente. Então vamos falar propriamente do serviço, vamos deixar essas rugas políticas, né, que não é o motivo hoje da nossa conversa, e falar propriamente desse trabalho que cresceu, desse atendimento, né? O movimento dessa luta antimanicomial, né? Anti-manicômios, né? Anti as casas de tratamento dos tidos do passado como loucos. Exatamente. Não é? Às vezes as pessoas ficam constrangidas dos termos, mas eu sou daqueles que eu acho que você expor de maneira crua e nua algumas situações faz bem para você reavivar uma memória do passado tão sofrido, né? E para você terrível, e tão terrível, e você comparar com uma realidade hoje mais institucionalizada, mais humanizada, né, mais psicologicamente correta, né, de atendimento a uma pessoa que tem um problema de saúde e que não é uma espécie da sociedade diferente, né? Então, você me disse que é coisa de 25, 30 anos, teve um especialista da área de psicologia que foi o... Exatamente, Franco Basaglia, que é um psiquiatra italiano, que promoveu na Itália a desconstrução dos manicômios. Hoje, né, a Itália tem uma lei, que é a Lei 180, que proíbe a construção e a manutenção de manicômios, hospitais psiquiátricos. Todos os tratamentos são feitos no sistema aberto. Tá. E Franco esteve aqui no Brasil em 79. Neste período, ele foi a Barbacena, conheceu o manicômio de Barbacena. Se assustar com Barbacena, na verdade, né? Exatamente. Ele compara Barbacena aos campos de concentração nazista. E ele conhecia os campos, que Franco, ele ficou preso durante a Segunda Grande Guerra. Sim, então ele conhecia. Ele conhecia. Não é? Não foi uma figura de linguagem, não. E aí, obviamente, o Barbacena era conhecido como a cidade dos loucos, né? Exatamente. Das rosas e dos loucos, não é? Com alto, você até comentou comigo, com alto índice de mortes. Mortalidade. Né? Tanto por doenças, porque os acometidos de... eu posso chamar de doença? Sofrimento mental. Sofrimento mental? Isso. Mas antigamente é doença. Né? É doença, né? Mas outro termo que a gente usa... Sofrimento ficou mais humanizado. Exatamente. Né? Mas eram doenças mentais, que na época eram considerados os loucos, né? Da sociedade. E lá ficavam... Era um manicômio enorme. Nus, com eletrochoque. Exatamente. O tratamento mais desumanizado possível, né? E como Barbacena é uma cidade muito fria, né? Entre outras coisas, a causa das mortes passava muito por aí, né? A maioria ficava nua nos pátios. A referência era Barbacena como um centro geral, mas existiam polos, né? Como Belo Horizonte tinha lá o Hospital Galba Veloso, que tem até hoje, né? Ou o Galba Veloso fechou? Não, existe. Existe. O Galba hoje é um centro de triagem. Mas ele não acolhe mais interna como antigamente. Não tem internação, ele é um centro de triagem. Às vezes o paciente fica 1, 2 dias
para uma avaliação, e a tentativa é sempre de não encaminhar para internação, de retornar com esse paciente para um serviço de saúde mental mais próximo da casa dele, da residência, né? Do ambiente social dele. Você, como psicóloga, já atua há quantos anos nessa área? Eu completo 30 anos de formada esse ano. E na saúde mental eu completo 29. 29. Então na saúde pública, né? Você pegou muito de perto esta mudança, né? De 79 para cá. Exatamente. Todo esse processo. O que de positivo você consideraria, de mais positivo, né, nesse processo de extinção dos manicômios até o tratamento que tem hoje, nesse grande... Eu sei que deve ser muita coisa, mas deve ter algum detalhe. Para resumir, eu acho que a grande questão é que hoje se enxerga o sujeito, a pessoa, e não a doença. Para resumir, eu acho que essa é a grande evolução que nós estamos lutando, que ainda existe uma luta muito grande, né? Ainda existe muita resistência, ainda se interna muito em hospital psiquiátrico, né? Então a nossa sem luta, a necessidade propriamente dita, ou com uma necessidade fundada? Às vezes com uma necessidade, às vezes em função de uma falta de uma rede de atendimento psicossocial que funcione 24 horas. Então, às vezes, você tem um paciente em crise que demanda um cuidado 24 horas e, por exemplo, Itaúna não tem esse serviço 24 horas. Então, Itaúna ainda se interna, claro que muito menos do que há 29 anos atrás. Isso lá no Capes 2? Isso. Não, hoje se interna, então, enquanto precisa internar, a nossa referência é o Hospital Bento Mene, em Divinópolis, para internação. Sim, para internação. Exatamente. O CAPES 2 e o CAPES AD, eles trabalham com a permanência dia. Então, o paciente em crise passa o dia. Por isso que chama Hospital Dia, e que o pessoal chama Dias. Exatamente. Não é pessoal do Hospital Dias, mas não é Hospital Dia. Porque é uma nomenclatura antiga. O serviço de Itaúna é um serviço antigo. O ano que vem a gente completa 30 anos. Ele começa em agosto de 86. Então é um serviço anterior à reforma psiquiátrica. Que a reforma psiquiátrica é uma política pública hoje nacional, e isso tem menos tempo. Eu não vou saber de precisar quanto, mas eu tenho certeza que não tem 30 anos. Que é a metodologia, né, que o Ministério da Saúde direciona para o tratamento de portadores de sofrimento mental. Então, o nosso serviço é anterior a isso. Para você ter uma ideia, o serviço começa em 86, agosto de 86. Nós temos um dado do ano de junho de 86, quando o serviço ainda não existia, Itaúna internava por dia, por mês, me desculpe, 70 pessoas no Galba Veloso. Que isso? Isso por mês. Eram internadas 70 pessoas. Mas essa análise e esse laudo de internação é um volume expressivo. Mas é muito grande. Então todo mundo era louco para médico, neurologista. Esse dado nos foi fornecido pelo Hospital Galba Veloso. Porque eu não sei se a quantidade de psicólogos e psiquiatras na cidade nesse período. Então, na falta de psicólogo e psiquiatra... eu acho que não passa nem pela falta. Passa pela mentalidade, aquele hábito, a cultura, o hábito manicomial. Exatamente, o pensamento manicomial. Se considerava como o tratamento ideal para o portador de sofrimento mental, a internação psiquiátrica era a primeira opção. E hoje é a última opção. E mesmo assim, o movimento da luta antimanicomial quer que essa opção nem exista. Que a gente tenha serviços nas cidades funcionando 24 horas e você possa tratar esse paciente na cidade, próximo da família. No momento de uma crise aguda, ele poderia ficar 24 horas, né? E seria avaliado diariamente para dar continuidade a esse tratamento. Hoje a gente conhece algumas pessoas do cotidiano, inclusive, não vou citar o nome, mas todo mundo vai saber quem é. Vê até uma manifestação na internet, a gente tem algumas pessoas que sofrem de alguns distúrbios emocionais e que no cotidiano perambulam e andam pela cidade. Quando não estão no processo de crise, são até tranquilos, mas às vezes entram no processo de crise e continuam andando pela cidade e invadem igreja, quebra coisas e agride, enfim, faz uma série tem uma série de atitudes
é que a pessoa, o cidadão do dia a dia, fala assim, mas como é que está na rua? Deveria estar internado, não é? Por que não deixem? É não levá-lo para o manicômio, né? Exatamente, mas não é negar o tratamento. O tratamento. Então a pessoa... Nós lutamos pelo direito do cidadão, que no momento está em crise, né, o sofrimento mental. Mas lutamos também pelos deveres, né? Ele tem que ter direitos, mas deveres. Uhum. E eu acredito piamente que um deles é se responsabilizar pelo seu tratamento. Claro que um paciente em crise fica difícil para ele ter discernimento e se responsabilizar. Mas aí a gente conta com a família, né? Que possa nos ajudar a criar um contrato de tratamento, né, com esse paciente mesmo em crise, e que ele possa se tratar, por exemplo, aqui em Itaúna, né? Ele pode ficar no CAPS, né? Durante o dia. Se for uma crise mais aguda, infelizmente, como eu falei, a gente ainda tem caminho para o centro Mene. Hoje, qual a diferença para a gente voltar aqui para o centro de conferência e centrar no que hoje é oferecido à cidade e o que você convive dia a dia? Em que estágio do tratamento percebe-se que a pessoa que sofre de um distúrbio emocional, ela já está apta a passar a fazer trabalhos no centro de convivência? Você me diz que se tem ou já teve 2 pacientes que viveram 25 anos em Barbacena. Nós temos Eles frequentam até hoje? Um deles, sim. Frequenta até hoje o centro de Depois convivência. De 25 anos em Barbacena, sofrendo, literalmente. Exatamente. E eles pegaram a fase pior de Barbacena, porque eles já estão no serviço de Itaúna há mais de há mais de 20 anos, com certeza. E se passaram lá 15 lá, 25, nossa. São pacientes que já tratam há mais de 50 anos, já são mais de 60 anos. Está mais idosos. E eles vêm para o tratamento em Itaúna, eu acredito que há uns 20 anos. Hoje um deles frequenta o centro de convivência. Qual que é a diferença para aqueles que hoje frequentam o centro de convivência? Tecnicamente, o que eles têm de evoluído perante os demais? São as crises? O paciente, hoje o usuário do centro de convivência, ele é um paciente que já está retomando a sua vida. Ele tem um controle emocional de si? Exatamente, né? Ele teve uma crise, porque o que a gente tem que diferenciar é o seguinte: o sujeito não é a doença. É uma pessoa que no momento, como todos nós, temos as nossas limitações. No caso, portador de sofrimento mental é uma doença psiquiátrica, né, ou emocional, e ele vive aquele momento. A partir do momento que ele se submete a um tratamento, que ele aceita um tratamento, né, que seja psicológico, medicamentoso, e passa aquela crise, ele tem o direito de retomar a sua vida. E era esse direito que era negado, né? A partir do momento que você é considerado um doente mental, um portador de sofrimento mental, você é estigmatizado, né? Como se você tivesse um carimbo de incapacidade. E é exatamente isso que a gente luta para que não aconteça. Eu acho que o centro de os nossos usuários são um exemplo vivo disso, né? São pessoas capazes de produzir, de se relacionar, de conviver em sociedade, de produzir, né, arte, cultura, de criar vínculos, né, novamente, vínculos sociais. Lá dentro a gente tem um projeto de geração de renda. Veja bem, causa curiosidade o seguinte, e aí toca-se num lado muito melindroso, que é a relação familiar. Porque se o frequentador, né, o usuário do centro de convivência, porque aí já progrediu, não é nem paciente, né? Aí já tira o rótulo de paciente doente sujeito, da coisa, né? Não é? E lá no centro de convivência que nós temos são artistas. São artistas. Não estou negando a doença, mas eu estou enxergando o sujeito. Não é negar a doença, é colocar a doença entre parênteses, né? Sim, ela é uma parte, não é o todo. Exatamente. Né? Mas por que a necessidade do centro de convivência? É porque ele não consegue ou não sabe, dentro do seio familiar,
lhe conceder esta convivência? Porque a gente percebe, eu vou ser bastante sincero, o pessoal fala que eu sou meio boca dura aqui. Nós, quando tivemos o imbróglio, eu comentei com você agora há pouco também, fora do ar, tivemos lá a cobertura do fato do centro de convivência. Eu convidei aqui familiares a se manifestarem a respeito da opinião, fosse por ligação, por e-mail, WhatsApp, para expor o seu descontentamento ou o seu contentamento, sua concordância com a mudança do centro de convivência lá para o CAPES 2. Não teve um filho de Deus que falou: olha, meu pai atende lá, o meu irmão é atendido lá, minha tia é atendido, meu primo. Não teve um. Vergonha isso? Talvez. De dizer. Talvez. E esse bloqueio impede que o próprio assistido tenha esta convivência que vocês oferecem no centro, no seio da família, com os netos, com os sobrinhos? Eu acho que existe sim essa dificuldade familiar, né, que eu acho que isso hoje já está muito minimizado. Por exemplo, nós temos hoje familiares que frequentam centro de convivência também, em momentos pontuais. Por exemplo, no desfile de 18 de maio, que foi em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Foram 40 pessoas, entre técnicos, usuários e familiares. Não era um número grande familiar, mas eu acredito que pelo menos uns 5 familiares acompanharam. Aliás, não é nem acompanhar, porque eles não precisam de acompanhamento nesse sentido. Foram participar, né, dessa grande festa que aconteceu em Belo Horizonte. Hoje, o Centro de Convivência, aliás, a Saúde Mental em Itaúna, nós estamos criando a associação de usuários, familiares e amigos da saúde mental. Que é essa tentativa de criar uma associação que possa, inclusive, lutar pelos direitos do portador de sofrimento mental, ser um parceiro no trabalho de saúde mental aqui de Itaúna. Sim. E voltando à questão familiar, o centro de convivência, eu brinco que a grande diferença do centro de convivência hoje, né, nessa estrutura da rede de atenção psicossocial, é que o CAPS e o CAPS-AD, o paciente precisa deles em um dado momento, né? Eu preciso me tratar, fazer uma consulta, uma terapia, ou ficar na permanência dia. Agora, o centro de convivência é uma escolha, ele vai porque ele quer. Tá, vou te pedir só um tempinho, vou para o intervalo comercial, e aí a gente continua, não é, nesse assunto sobre essa necessidade do centro de convivência na vida das pessoas e a importância que ele tem. Eu estou aqui conversando com a Josete Saldanha, que fala hoje sobre o tratamento antimanicomial, e mais propriamente conhecido como Centro de Convivência aqui em Itaúna, no nosso encontro de hoje do Ponto de Encontro. Nós voltamos em instantes. No telefone da Santana, você tem mais música, mais promoções. 3242-9696. Muito bem, olha, 6, gente, 16h47, eu estou a fim de ir embora hoje, 6 horas, 16h47, estava aqui conversando, a José me contando muita coisa interessante sobre os trabalhos que são feitos, de arte, enfim, ela dá uma pincelada aqui se der tempo ainda. Deixa eu te perguntar aqui, já dentro daquela coisa da necessidade do usuário que precisa do centro de convivência, lá é um lugar de tratamento? Não. E o paciente, ele não precisa do centro de convivência. Ele deseja, ele vai porque ele livre, quer. Espontânea Exatamente. Vontade. É um local que ele se sente bem. É um lugar direcionado ao portador de sofrimento mental, mas é um espaço aberto para qualquer pessoa da comunidade que queira ir para aprender uma técnica de mosaico, machetaria, fuxico. Então, preferencialmente, a nossa clientela é o portador de sofrimento mental, mas não exclusivamente. E não é um lugar de tratamento, é um lugar de convivência, de criar laços, de resgate de cidadania, geração de renda, desenvolver autonomia. Mas existe uma condição mínima para que frequente o centro de convivência ou não. Porque às vezes a pessoa, nós temos ouvintes, por exemplo, eu tenho certeza, nós temos, que às vezes possuem familiares que sofrem de algum transtorno emocional, psicoemocional, e que às vezes sofrem com isso em casa,
o próprio paciente não aceita tratamento, e as pessoas às vezes também não ligam muito para a coisa. E ela fala, a tal do Josete esteve lá na rádio, falou que a gente pode levar todo maluco beleza lá para o centro de convivência. Se ele tiver condições de conviver e relacionar, sim. Pois é, então não é simplesmente falar, meu pai está com problema, minha mãe está com problema, meu filho está com crise, ele sai quebrando tudo, ele tem uma crise nervosa, toma. Não, né? O lugar da crise é o CAPS. Passa por uma triagem. Vocês podem até receber num primeiro momento, mas falar, nesse momento ele precisa do CAPS, ou do CAPS AD, ou de um outro... Porque daqui a pouco tá parando a van, falou que todo mundo pode vir para cá, vem indiscriminadamente, mas não, há um processo de análise, de exame. Um serviço aberto a toda a comunidade taunense, mas um paciente, uma pessoa que nos procurar, que estiver no momento de crise, nós vamos avaliar e nesse primeiro momento você precisa de atendimento com psicólogo, com psiquiatra, anestesia, né, do CAPS ou do CAPS AD. E no segundo momento, a hora que esse paciente estiver estável, ele vem para o centro de convivência. O centro de convivência não é o lugar da crise, é o lugar da saúde. Da saúde. Muito bem. Essa é a Carla Barbosa, cheia dos papelzinhos dela, que ninguém entende nada, porque agora está escrevendo com as letras grandes. Futuramente cria 2 netas que foram largadas pela mãe. Futuramente elas continuam aqui. Pergunta você mesmo, Carla, como é que é o negócio? É uma senhora. Vai lá. É uma senhora, ela ligou pra cá e falou que ela cria 2 netas que a mãe deixou com ela. Ela quer saber se por causa disso as meninas podem ter algum problema. Esse é outro caso. Porque a mãe abandonou as filhas? O meu pai largou a minha mãe pequenininha, por isso eu fiquei louco da cabeça, não. Mas tudo bem, né? Eu fiquei um pouco perturbado, né, Carla? Mas não fiquei tranquilo, não. Tá bom, mas vamos responder, mãe. O fato das netas terem sido abandonadas pela mãe futuramente pode causar a estas moças algum problema psíquico? Olha, é muito difícil responder sem conhecer detalhes dessa história. Mas a princípio não. Principalmente, eu acho que o diferencial aí é a forma que essa avó lida com essa situação. É o tratamento atual. Exatamente, como ela lida com essa situação do abandono, o abandono que a filha, né, a filha abandona as netas dela. Né? Então, a forma que ela administra isso e da forma que ela educa essas meninas, né? Então tá mais da responsabilidade da senhora do que necessariamente da mãe que abandonou. A forma que ela vai conduzir. Às vezes a mãe ter abandonado foi um favor que fez, né? Porque, não, sério, porque não sei as razões e as causas, mas a gente entende que mãe é mãe, né? Aqui no inferno, né? Até debaixo d'água. Tudo bem, existem as relações, as convivências que são inerentes à vida do ser humano, porque nós não somos perfeitos. Mas o abandono em si, né, não é um passaporte na adolescência ou na vida adulta. Eu estou pensando pior, às vezes ela tem abandonado, foi um favor que fez para os meninos, porque se tem coragem de abandonar as filhas, então como seria a convivência atual? Exatamente. Né? Claro que essas meninas vão conviver com essa falta, né? Isso mas não morre não. Mas a forma que essa avó conduz vai ser um diferencial. Essa coisa que é filho de pai separado, é pobre, mora na favela, é desculpa para ser bandido marginal e sofrido emocional. Isso é uma balela danada, porque tem gente que sofre tanta coisa, né? Sofre tanta coisa e se dá bem na vida, é gente produtiva, participante. Claro, então, nós estamos falando de alguns traços de personalidade que facilitam, de caráter até clínico, mas da forma também que a família educa e administra crises, né, frustrações, né? Tem outra pergunta aqui, ó. Tem irmã, tá melhorando, tá vendo? Mandaram pergunta. Tem o caso de soltar um foguete aqui, vai. Soltar um foguete, oh, meu Deus do céu, vou usar o foguete aqui do Tribuna Livre. Agradeço. Pô, isso, mãe, gente. Diz aqui, tem uma irmã de 30 anos, ela tem um problema mental. Bom, acho que aqui já até rotulou, né? Tudo bem. Ela era agressiva e fugia. Ela foi internada em vários lugares. Agora ela faz outros tratamentos e convive mais com a família, né? Então eu acho que ela está citando, ela não quer fazer pergunta. Eu acho que ela está dando um histórico para você fazer uma observação. E eu acredito que é isso mesmo, né? Eu não sei quanto tempo, né, essa pessoa
Mas antigamente o primeiro recurso era a internação. Depois da internação, o paciente voltava para a sociedade, aí que procurava alguém da área psi, né, da saúde mental, para continuar o tratamento. Existe os dois lados do acometimento mental, psicológico. Deixa eu ver se eu consigo me expressar bem. Tem aquele que já nasce com um problema, desde pequenininho, já com um pequeno distúrbio psicoemocional, e existem aqueles cuja esta válvula dispara no decorrer da sua vida em razão de problemas do cotidiano. Nós temos... Hoje é uma predisposição. Difícil. Olha, uma pergunta dificílima, porque eu acho que nem a ciência consegue responder nem Freud, isso ainda. Nem Freud conseguiria. Tentou, mas não explicou. Mas a questão é a seguinte, o que a gente pensa, você já tem em alguns casos, você já tem uma predisposta que pode eclodir em algum momento ou não. Tá. Às vezes um fato... É muito difícil ter exemplos, mas às vezes... A morte, uma falta, um abandono... Pode eclodir uma decepção. Uma crise, exatamente. Porque a pessoa já tem uma estrutura predisposta, né? Já tem um quadro que ainda não aflorou, mas que está... Há um mal latente. Exatamente. Esperando. Exatamente. É o mosquitinho da dengue esperando a água para ele poder eclodir. Exatamente. Agora, o que a gente tem, que me preocupa muito, que eu acho que hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar com tristeza, com frustração. Deixa você bater fácil. Não, eu acho que tudo vira um quadro depressivo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E não é, às vezes não é depressão, mas se a pessoa se intitula, eu estou deprimida. Não, o ser humano, ele tem momentos de tristeza, de frustração, de melancolia. E acha que tudo é motivo para ser deprimido. Isso não é uma deprimido. doença, exatamente. Eu acho que é uma tendência muito grande hoje a simplificar tudo como uma doença, um quadro depressivo, uma síndrome do pânico, né? E temos diagnósticos da moda, né? E isso é muito perigoso. É isso que eu ia lhe perguntar. Existem pessoas que convivem há muitos anos com esta relação pessoal com o emocional. Eu sou deprimida por natureza, eu sofro de depressão, eu tenho crise, eu não consigo, eu não suporto esse tipo de situação, e com isso já, por exemplo, faz uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, por muitos anos não conseguem se libertar do uso desses medicamentos, sob hipótese alguma, não aceitam a terapia e se acomodam, porque a gente sabe que hoje é doença da moda, como você acabou de falar, e a maioria dos médicos, toma aqui o Rivotril, toma aqui um antidepressivo. E é uma medicação que tem que ter muito cuidado, e viciosa. Né, que causa dependência, e hoje tem estudos de quadros relacionados a demências, né? Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Uso de longo prazo. Exato, esse processo de que eu não fico sem, eu estou sendo deprimida, a minha vida é uma vida ruim, é uma vida que não tem graça, em vários momentos ela não tem graça, em outros ela é muito engraçada, e eu vivo. Isso pode evoluir com o passar dos anos na vida da pessoa para um quadro grave, psiquiátrico. Tentando simplificar, hoje a gente trabalha em termos de estrutura. Você tem uma estrutura neurótica, uma estrutura psicótica. Vamos pensar assim, a estrutura psicótica é o quadro mais grave. E não é possível uma pessoa que tem uma estrutura neurótica fazer essa transposição para uma estrutura neurótica. São situações muito diferentes. O quadro neurótico somos nós, né? Que vivemos o momento. Todo mundo tem um pouco de neurótico na vida. Exatamente. E só que tem que eu pedir qual foi a sua pergunta. Se a evolução. A pessoa que tem por si só, que é sempre deprimida, que não tem graça para nada, tem vida para nada, não sei o quê, minha vida não tem graça por isso, eu tomo remédio, tomo Rivotril, tomo ansiolítico. Agora, claro que isso pode evoluir para um quadro de depressão grave, no sentido de que essa pessoa não busca um tratamento mais adequado, mais efetivo, né? A terapia... E acaba tendo um câncer secundário com isso, né? A terapia é um coadjuvante para se libertar desses medicamentos
e para que não evolua. Nós temos aqui o doutor Franciliano Bonifácio, não sei se você conhece, ele vem aqui toda quinta-feira, ele vem aqui falar sobre as coisas do emocional. E acabou que agora que eu me perdi na pergunta que ia fazer. Que ele vem aqui nos fazer a visita. Tá, e nós sempre abordamos essa coisa do emocional, do psicológico e da evolução. É muito temeroso por parte de pessoas de família que alguém que tenha um problema emocional fala assim, vamos no médico, eu não estou doido. Eu não sou maluco, você quer que eu vá no psiquiatra? Existe um preconceito até com relação ao psiquiatra, né? As pessoas preferem procurar, às vezes, um outro especialista que não tem a formação adequada em psiquiatria, né? Para evitar de frequentar um consultório psiquiátrico, né? E isso é puro preconceito, né? Se eu tenho um problema ortopédico, eu não vou no clínico geral, eu vou no ortopedista, né? Agora, se eu tenho um problema psiquiátrico, tem que ir no psicólogo. A maioria das pessoas não procuram um psiquiatra ou um psicólogo, né? Então, existe um preconceito, sim, de aceitar, né? Qual a sua maior alegria hoje o tempo vai chegando ao final, sua maior alegria hoje no Centro de Convivência? O telefone está tocando, de repente vem mais uma pergunta que a gente não sabe. Passa lá para Carla Barbosa. Com certeza é perceber o nosso usuário conseguir deixar aflorar a sua capacidade, né? A sua capacidade produtiva, criativa, artística, a sua capacidade de se relacionar. Então, quando você vê um usuário do serviço oferecendo uma oficina de mosaico, ou de marchetaria, ou de fuxico para a comunidade, isso aconteceu ano passado no Espaço Cultural, é muito bom. Quando a gente percebe ele se posicionando enquanto cidadão e reivindicando e lutando pelos seus direitos, né? Então, o reconhecimento do trabalho sendo feito, e podemos ressocializar o frequentador do centro de convivência à sociedade. A ressocialização do portador de sofrimento mental. Porque há muito pouco tempo atrás, vamos pensar 20, 30 anos, esse sujeito estava predestinado a uma exclusão, a não ser considerado um sujeito, uma pessoa, né? Era um doente que ficaria, né, que provavelmente ficaria ou trancado no manicômio ou em casa, considerado incapaz. Deixa eu ver, Carla Barbosa, isso é pergunta que vem aí, Carla Barbosa? É pergunta. Bom, vamos aguardar, Carla. Hoje, o Centro de Convivência atende a quantas pessoas? Olha, nós frequentamos serviço semanalmente aliás, nós temos 100 usuários, 120 inscritos, e participando das oficinas nós temos vários. Eu acredito que circulam pelo serviço umas 300 pessoas, porque nós temos usuários que participam de 3 oficinas por semana. Temos usuários que vão uma vez por semana. Eu deveria até ter trazido esse dado, eu me esqueci. Não, mas são muitas inscritos pessoas. No serviço, nós são 120 usuários que frequentam alguns diariamente, porque nós temos uma grade de oficinas, de atividades, e eles escolhem as que mais que eles desejam, que tem mais a ver com as habilidades deles, e a gente monta uma grade de horários para eles frequentarem. Tá, 2 perguntas, uma do ouvinte e a minha última para encerrar, para voltar naquela coisa do aluguel de casa, porque eu não posso ficar sem perguntar alguma coisinha, né? Que tipo de, pergunta aqui o ouvinte, é o Robson, um abraço, Robson, lá em Divinópolis, que tipo de demência, se é que pode chamar de demência? Pesado, não é demência, né? Não usa mais, né? Demência no período manicomial. É usado num quadro neurológico, né? Neurológico, tá. Então vamos mudar. Que tipo de distúrbio mental, né, pode ser causado por medicamentos ou tratamentos errados? E qual a solução? Vários. Aí, inclusive, uma demência a longo prazo, uma dificuldade, né? Hoje, Alzheimer, né? Tem estudos hoje que avaliam o uso de benzodiazepínicos, que são Rivotril, Lorazepam,
São benzodiazepinas. O uso prolongado, há estudos pesquisando o efeito disso a longo prazo e uma suspeita de que possa desenvolver com quadro de demência, entre elas o Alzheimer. Pois é, que coisa terrível. Tá, nós estamos com um problema hoje de estrutura física para atender as necessidades evolutivas do centro de convivência. Fato é, e notoriamente já afirmado por muitos, que levar o centro de convivência para o espaço do CAPES 2 não seria a melhor opção, não por uma questão física, porque ela tem um espaço muito grande, mas por uma questão de evolução no tratamento, não causar um choque psicoemocional naqueles que hoje já se veem libertos do sofrimento das crises, né? Imagina aqueles pessoal que você falou aí que viveram em Barbacena 25 anos, se depararam com crise, cara batendo a cabeça na parede, babando, que essa é a realidade. Não adianta ficar... Eu frequentei o CAPS-AD lá há muito tempo, levando paciente, e eu via as pessoas assim, não é em crise, o cara deita no chão, o cara tem crise, xinga palavrão e às vezes quer bater, quer avançar, os seguranças estão lá. Se eu fosse lugar de calmaria, não precisava de segurança, né? O centro de convivência tem segurança? Não, nós temos. Não tem, não é? Tem vigia lá. Nós temos o porteiro. Mas é o porteiro, não é? Pra agarrar o povo. Aliás, que faz parte da equipe, esse é um diferencial do centro de convivência. O nosso porteiro, inclusive, ajuda nas oficinas. Ajuda nas oficinas, pois é. Então, nós precisamos de um lugar legal, que é o que hoje o centro de convivência precisa. É uma casa com mínimo de quantos quartos hoje? Quantos cômodos? Eu acho que está sendo ótimo fazer essa pergunta, porque eu vou esclarecer no ar algumas questões. Você sabe por quê? Né? Porque está cheio de aluguel caro em Itaúna, está cheio de imóvel vazio em Itaúna, a crise está instaurada, não adianta pedir aluguel caro, porque não tem ninguém querendo pagar, a prefeitura está quebrada, não tem dinheiro para ficar pagando, apesar de que descobriu-se um imóvel aí, de 1 ano pagando, mas também não é o caso da nossa conversa. Enfim, e tem locais aí, e aí que é o apelo que eu vou fazer. É porque tem muita gente na cidade que tem muito imóvel, e R$1.000 que ele cobrar de aluguel não vai fazer nem cosquinha no bolso da pessoa. E às vezes tem uma casa com uma área, com um gramado, com um jardim, né, com uma área mais plana, para poder receber o centro de convivência. Mais do que alugar, ele estará colaborando com uma causa. Mas o que é que precisa hoje? Parceiros sempre são bem-vindos. Não é? Com certeza. Mas eu quero usar esse espaço para esclarecer. Houve um grande mal-entendido, enquanto foi colocado que o centro de convivência iria para o CAPES, né? Essa possibilidade de uma mudança nunca existiu. Mas tem um lado bom nisso, os nossos usuários se posicionaram enquanto cidadãos e reivindicaram, né? Eu acho que isso foi o lado positivo desse mal-entendido todo. Hoje a situação é a seguinte, o centro de convivência ele é muito bem localizado, mas atualmente a casa não nos atende mais, é uma casa pequena, o serviço tem 11 anos e evoluiu. O serviço começa nessa casa. Então, que bom que ela está pequena, né? Fala que as coisas estão caminhando. Então, hoje, o que nós temos negociado com a secretária de saúde, que é a senhora Ângela Amaral, com a prefeitura, o Rossi, que tem ajudado lá na secretaria, é encontrar um lugar maior que possa nos atender. Agora, isso está sendo feito com muita cautela, porque não é qualquer lugar que o centro de convivência ficaria bem instalado. A gente precisa de um local amplo, né, maior, mas também não... Fácil acesso. De fácil acesso, exatamente. Então, a prioridade é essa. Isso tem sido olhado, o nosso aluguel foi renovado e nós estamos na expectativa de que essa situação vai se resolver. Eu tenho certeza. Pois é, fica aí o convite também. Eu acho que, como eu disse, tem muita gente que tem imóvel na cidade, poderia muito bem alugar. Não é questão, eu volto a dizer aquilo, é uma questão de alugar para o município. Não é uma questão de cobrar caro porque é o município que está pagando. O município somos nós, cidadãos. Não sai do bolso do prefeito Osmando o aluguel.
saem do imposto que o cidadão paga, e inclusive você que é dono da casa também paga. Então, e para muitas pessoas, alugar uma casa por R$1.000, como eu disse, não faz nem cosquinha no bolso. Hoje está pagando 900 e pouco, né? Me parece. Que é isso, então, assim, a faixa hoje de aluguel está exorbitante na cidade, a gente sabe casos de 1.000 e pouco. E quando se fala alugar para o município, as pessoas já vislumbram resolver todos os seus problemas nas costas do município ou do estado, né? Superfaturando aluguéis, aquela coisa toda. Mas aqui a nossa conversa é no sentido de que você pode fazer um bem maior, não é? O senhor vai ter o seu imóvel entregue nas mesmas condições que deixou. A prefeitura sempre repara e reforma os imóveis, deixando-os como contratado. E se não fizer, você processa a prefeitura, o problema é dela. O que se precisa é de um local para que este trabalho ele possa crescer mais ao longo desses 11 anos e possa expandir, né, a sua área de atuação, de apoio, de tratamento, para que essas pessoas possam se sentir sempre cada vez mais felizes. Vai que é você que fica meio pirado amanhã, né? Precisa de um centro de convivência, né? De repente você vai para sua própria casa, né? Ô Josete, obrigado, viu, pela sua visita, muito esclarecedora. Como precisar, estou nas ordens. Eu que te agradeço pelo convite, foi ótimo para esclarecer algumas questões, e eu quero deixar um convite aqui para os seus ouvintes para conhecer o centro de convivência, né? Nós temos um bazar que funciona lá com todos os produtos confeccionados pelos nossos usuários. Então a gente tem artesanato, escultura, pintura. Então, para as pessoas irem conhecer. E claro, Godofredo Gonçalves 220. Antes do cartório ali, em frente ao quase em frente ao antigo cartório, que agora não é mais ali, né, antigo cartório. Mas é Godofredo Gonçalves 220 e funciona de segunda a sexta. O horário do nosso bazar é de 8 às 17. Funciona todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. E aceita-se doação também, né, Ronaldo? Exatamente, mas a gente trabalha muito com reciclados, né? Então, tecido, jornal. Então, o nosso trabalho é todo, o artesanato é todo produzido com doações e com material reciclado. Certinho. Tem telefone, pessoal ligar, buscar informação? 3243-7967. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Conversamos com a Josete Saldanha Franco, ela então que é psicóloga lá no Centro de Convivência, falando conosco aqui sobre esse tratamento antimanicomial, que é o Centro de Convivência Itaúna. Nós seguimos daqui a pouquinho, tem Tribuna Livre na Santana FM. Fique conosco. 3242-9696